Hoje em dia, um questionamento básico do dualismo é operado por filósofos como Ted Sider, que afirmam que a ciência já demonstrou a existência de correlações entre mentalidade e pedaços do cérebro. O argumento é que, se o cérebro explica a mentalidade sozinho, não há necessidade de inserir a substância, ou a alma. É basicamente uma navalha de Ockham, um princípio de economia. Se a gente já tem algo que explica, não precisa colocar um outro algo. A questão é que não explica totalmente ainda. E se é que vai explicar totalmente. Sobre o livre-arbítrio, vocês sabem que a minha posição é uma posição de dificuldade de entender o arbítrio como livre. A gente tem arbítrio. O meu problema, muito baseado nas descobertas de Schopenhauer, Nietzsche, Freud e da psicologia, com toda a questão do desejo, é que o nosso arbítrio não parece ser livre. Né? A gente tem certamente will, mas dizer que a gente tem free will é um pouco mais complicado. Entretanto, a minha posição está sendo revista. Pode ser que a gente tenha, sim. Então, eu não vou afirmar que a gente não tem aqui. Para concluir, vamos aplicar o problema da identidade a um objeto, utilizando o famoso paradoxo do navio de Teseu, conhecido também como paradoxo de Teseu ou simplesmente o navio de Teseu, como você preferir. Suponha que Teseu tem um navio e, ao longo do tempo, todas as peças do navio são gradualmente substituídas por novas peças idênticas. Eventualmente, todas as peças originais são removidas e substituídas por novas. A questão é, o navio que agora existe, composto inteiramente por peças novas, ainda é o mesmo navio que Teseu possuía originalmente? Ou então, suponha que o navio tenha sido reconstruído exatamente com as mesmas peças. O navio reconstruído é idêntico ao navio original? Seguindo, por exemplo, o raciocínio de Descartes, os três navios em questão são o mesmo navio. Eles são, sim, idênticos, pois não é a matéria que determina a identidade. Mas, e se com as mesmas peças do original construíssem um segundo navio enquanto o original foi reformado com peças novas? Então existiriam duas substâncias iguais? Dois navios de Teseu? O paradoxo parece persistir e pode ser surpreendentemente mais complicado quando o objeto em jogo não envolve consciência. Pela teoria da continuidade espaço-temporal, o navio verdadeiro é o navio reformado, o navio que tem novas peças no mesmo lugar que as originais. Uma visão contemporânea e influente sobre a identidade pessoal foi a do filósofo britânico reducionista Derek Parfit. Parfit argumenta que a identidade pessoal não é necessariamente o que normalmente se pensa que ela seja. Ele rejeita essa ideia de que a identidade pessoal é uma questão de persistência de uma substância ou entidade imutável ao longo do tempo, como uma alma ou esse ego permanente. Em vez disso, ele sugere que a identidade pessoal pode ser entendida em termos de relações psicológicas e continuidade entre diferentes estados mentais e físicos. Parfit desenvolve a ideia de que as nossas identidades pessoais estão relacionadas à continuidade de certos tipos de relações psicológicas, como a memória, preocupações, desejos e padrões de comportamento. Portanto, o embate contemporâneo é justamente o deste tipo de visão com o tipo de visão do Michael Hilmer e do Thomas Nagel, que envolve a noção de qualia e outros elementos que a gente viu. Mas o qualia, por exemplo, parece ser um argumento forte para a existência de algo não físico, no que diz respeito ao eu. Esse é um daqueles problemas clássicos da filosofia que provavelmente nunca vão ser resolvidos, mas que é importante todo filósofo entreter em algum momento. Quanto à minha posição, que está constantemente sendo revista, eu me inclino a crer que o eu é uma continuidade psicológica associada a processos mentais e físicos, de modo que ele não é físico, tampouco é apenas uma ficção, o que eu já acreditei no passado. Ele envolve processos físicos e não físicos e depende de ambos para existir enquanto algo real e não físico.